Beleza, galera? Vamos fazer aqui um exemplo de matriz, tá? Um algoritmo utilizando a linguagem C. Vou criar aqui o arquivo, novo projeto, aqui o arquivo C. Tá? Vou salvar esse projeto aqui como teste matriz, né? Matrix não, né? Matriz. Ok, salvei aqui meu projetinho. E o objetivo é a gente construir aqui um algoritmo que interaja com o usuário, solicitando números para esse usuário, e cada vez que esse usuário digita um número, eu vou guardando numa posição diferente da minha matriz. Tudo bem? Então, para a gente começar, eu vou fazer aqui em cima a declaração do include nosso famoso std IO, certo? Então, fiz aqui a importação dessa biblioteca de entrada e saída e vou começar meu programa principal. Tá? Int main, e aqui está o escopo do meu programa. Como o meu programa ele retorna um inteiro, vou colocar aqui return 0, tudo bem? E agora estou com o meu programa preparado, montado aqui para começar a fazer as implementações necessárias. Então, vou fazer aqui a declaração da minha matriz, ela é do tipo inteiro. Tá? O nome da minha matriz eu vou dar o nome dela de x, e ela vai ser de ordem 3 por 4, tudo bem? 3 linhas, tá? Aqui 3 linhas e 4 colunas. Então, está declarada a minha matriz de ordem 3 por 4. E vou criar aqui, para poder utilizar os meus laços de repetição e percorrer as linhas e colunas da minha matriz, eu vou criar uma variável i e uma variável j. O i vai fazer referência às minhas linhas e o j às minhas colunas. Tudo bem? Então está aqui. Fiz a declaração inicial, posso começar então a rodar os laços de repetição. Vou criar um primeiro for só para percorrer as linhas, tá, da minha coluna. Então, se é para percorrer a linha, então aqui eu vou dizer que o meu i vai começar em 0, afinal de contas a primeira linha de uma matriz é a linha 0. Tá? Então recebeu 0. E vou fazer esse i, como ele vai de 0, né, a primeira linha é 0, ele tem 3 linhas, né, a 0, a linha 1 e a linha 2. Então esse i ele não pode chegar até 3, então ele vai de i enquanto i for menor que 3, tudo bem? Lembrando que são 3 linhas começando em 0, então é 0, 1, 2. Então por isso que eu faço, enquanto esse for o i for menor que 3, ou seja, ele vai oscilar de 0 até 2, ele vai percorrer as linhas da minha matriz, tudo bem? E aqui eu incremento o i mais mais. Ok? Feito o meu primeiro laço de repetição para percorrer as linhas, agora eu preciso criar um laço para percorrer as colunas. Então, criei aqui um outro for. A variável que percorre as colunas é o j, que a gente criou ali em cima. Então, eu vou dizer que o j começa em 0, né? Afinal de contas, a primeira coluna também é 0. Tá? A mesma regra que se aplica para as linhas, também se aplica para as colunas. Então, no caso, o j aqui são 4 colunas, começando em 0. Então, é 0, 1, 2, 3. Então, vai de 0 até 3. Então, enquanto i não, aqui é enquanto j for menor que 4, então ele vai percorrer as colunas agora da minha matriz. Então, j++, preparei aqui o meu segundo laço de repetição. Tudo bem? Então, montei aqui o meu laço de repetição para percorrer a minha matriz. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou interagir com o usuário. Printf, aqui o meu printf, e aqui eu vou fazer uma pergunta para ele. Digite um valor. Digite um valor. Eu vou dar aqui um contra barra n para fazer a quebra depois disso. Tudo bem? Feito isso, eu tenho que ler isso em algum lugar. Tá? E eu vou ler aonde? Eu vou ler em cada uma das posições da minha matriz. Então, para mim ler o que o usuário digitou e guardar isso numa determinada posição da minha matriz, eu chamo aqui scanf, né, que é o nosso leitor. Né? Como a minha matriz ela é do tipo inteiro, o operador que eu vou utilizar aqui é o %d. Opa, %d, certo? E aqui eu vou dizer, aqui poderia ser uma variável, né, como nós já vimos nas aulas anteriores. Mas não é numa variável que eu quero guardar na minha matriz. Como ela é do tipo inteiro, então %d, e aqui eu digo, ó,
o endereçador de memória, aqui o e-comercial, e vem o nome da minha matriz, que se chama x. Só que eu tenho que dizer qual é a posição que eu quero guardar em x. Vocês concordam? Então, ela não é uma variável comum, ela é uma variável estruturada. Ela tem linhas e colunas. Então, eu tenho que dizer x na posição. Eu quero guardar na primeira posição, né, nesse primeiro momento aqui. Tá? Então, seria na posição i, que a primeira vez é 0. Certo? A primeira vez que eu estou rodando esse laço, o i vai ser 0. E na posição j, que também vai ser 0 a primeira vez, né? Concordo? Como nem vocês estão vendo aqui em cima. Tá? Então, a primeira vez vai ser 0, 0. Então, ele vai guardar na primeira posição da minha matriz a resposta do usuário. Tudo bem? Então, está pronto o laço de repetição para a gente preencher toda a nossa matriz. Tá? É isso que ele vai fazer aqui. Só que a gente precisa também criar uma estrutura que mostre o valor, né, da minha matriz depois que estiver toda preenchida. Então, o que a gente pode fazer? De forma bem simples, eu vou copiar esses dois laços de repetição. Tá? Vou dar um Ctrl C aqui. Vou descer mais um pouco aqui. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou modificar somente aqui dentro da estrutura interna do meu laço de repetição. Vou escrever aqui, ó, o printf, vou aproveitar esse printf, que agora, em vez de eu fazer a pergunta para o usuário, eu vou escrever a matriz. Né? Então, aqui, ó, porcentagem D, que ela é do tipo inteiro. Okay? Eu gosto de dar um espaço e colocar uma barra para separar cada um dos números que estão dentro da minha matriz, cada uma das casas da matriz. E aqui eu vou concatenar, eu vou dizer que eu vou chamar a minha matriz X na posição I e na posição J. Ok? Então aqui eu posso fechar o parênteses e ponto e vírgula. Se você fizer dessa maneira, vai funcionar. Só que ele vai escrever, todo mundo vai escrever esses números um do lado do outro, de forma linear. Tá? Se você rodar o algoritmo do jeito que está, você vai ver que ele vai escrever de forma linear, não fica tão agradável. Eu gosto de fazer o seguinte, depois desse for, quando ele acaba uma linha, né, quando ele preenche os dados ali de uma linha, que ele vai passar para a próxima, eu gosto de dar uma quebra. Então aqui embaixo eu coloco assim, ó, printf, e aqui dentro eu contra barra n, que é o que faz a quebra de linha, concorda? Tudo bem? Então está pronto o nosso programa. Tá? Aqui eu vou interagir com o usuário, vou fazer as perguntas, né? No caso são quantas perguntas que vai acontecer aqui em cima, né? Quantas perguntas vocês sabem? A gente vai fazer aqui, ó, digite um valor. Quantas vezes isso vai aparecer para o usuário, pessoal? Quem saberia dizer assim na lata? Basicamente, eu estou guardando na minha matriz quantos valores, pessoal? O valor de 3 linhas e 4 colunas. 3 vezes 4, 12, né? Então, basicamente, serão 12 perguntas como essa aqui que vão acontecer para preencher toda a minha matriz. Tá? Então, serão 12 vezes que isso aqui vai acontecer. Bora ver se isso de fato acontece? Então, vamos compilar o nosso código. Então, aqui está o nosso programa em execução. Né? Então, ele está solicitando um primeiro valor para guardar na matriz. Vou digitar aqui valores aleatórios. Tá? 45, 86, 31, 47, 69, 41, 20, 60, 59, ok. Então tá aqui os valores preenchidos na minha matriz. Eu poderia fazer aqui uma melhoria, que seria de fazer uma variável para que fosse contando quantos números o usuário está digitando. Vamos ver como é possível fazer isso. Então eu poderia adicionar mais uma variável aqui em cima, vou dar o nome dela de y, okay? E eu vou fazer ela receber um valor inicial de 1. Tá? E vou fazer ela receber o valor inicial de 1. E para que serve essa variável y? É só para me contar a quantidade de vezes que eu estou pedindo números para o usuário. Então eu venho aqui dentro, ó, digite um valor, eu vou modificar aqui para digite o valor, e eu vou colocar aqui porcentagem D, que é onde eu quero que seja inserida. Nesse lugar aqui, ó, onde tem porcentagem D, eu quero que seja inserido o valor de y, que a primeira vez é 1. A primeira vez é 1, então ele vai colocar assim, digite o valor 1. Tá? E depois que ele lê o que o usuário digitou, eu posso aqui fazer o meu i++, que a próxima vez vai ser digite o valor 2, depois digite o valor 3, e o valor 4, e assim por diante. Tudo bem? Bora ver se isso vai funcionar?
Então aqui nosso programa está em execução e solicita o valor 1. Então vou digitar aqui o valor 1, valor 2, o valor 3 e assim por diante. Ele vai me solicitando, né, os valores. É bom que a gente consegue acompanhar quantos números ele está pedindo, né? Quando chegar em 12 ele tem que parar, né? Então, e aqui está a nossa matriz preenchida, né, com os valores que eu digitei. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? E mais para frente eu venho com mais videoaulas explicando os algoritmos que nós estamos vendo nas nossas aulas. Valeu? Até a próxima!